Vamos continuar então o nosso raciocínio? Então vamos lá. Então nós temos aí o primeiro domínio, né, mundial daquela época, o Egito. E aí nós temos aí, através do Egito, várias informações em relação à escravidão de um povo. A escravidão de um povo. E você lembra qual povo que foi escravizado pelo Egito? Foi os descendentes de Abraão. Agora, por que será, né? A gente sabe da história, né, que José foi vendido para o Egito. José ali teve o sonho, na verdade o faraó, né, desculpa, o faraó teve um sonho, ele estava preso e ali na prisão tinha dois funcionários do faraó e José interpretou o sonho dos dois e aconteceu da mesma forma que José interpretou. Aí depois ele interpretou também o sonho do faraó. E aí ele foi governante ali na terra, isso a gente já sabe. Depois houve fome, né? Houve 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome. E a terra de Canaã também estava sofrendo essa fome. E aí José pediu para Faraó que pudesse trazer, né, o seu pai, a sua família, os seus irmãos, né, todo mundo ali. E a gente sabe que José foi muito importante ali na terra do Egito, porém, quando José morre, aquele faraó morre, aí levantou-se um outro faraó que não conhecia José e também não temia o Deus de José, temendo que aquele povo que já estava grande, multiplicado ali no Egito, pudesse se rebelar e tomar o poder do Egito. Então o faraó pensou assim: vamos fazer deles escravos. E assim aconteceu. Mas era uma profecia que estava já predita já para Abraão, que o povo seria cativo ali por 430 anos. Ele seria preso ali por 430 anos e depois disso se levantaria um libertador, e a gente sabe que foi Moisés, e a gente sabe toda a história, né, da questão de Moisés ir para casa do faraó através da filha de faraó. E a gente sabe que houve ali as 10 pragas. O mais interessante de tudo, daquelas pragas ali que teve, ali são 10 pragas, era para mostrar para Faraó quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro comandante, qual é o verdadeiro governador supremo sobre toda a terra. Mas Faraó não quis reconhecer. E cada praga que foi lançada ali, das 10 pragas, foi para atacar os deuses que o povo egípcio adoravam, principalmente Faraó. Então ali foi uma condenação dos deuses que eles adoravam, todos. E por último, eles adoravam também um deus, era o deus do dia e o deus da noite. E a gente vê aí Horus, né, lutando contra o outro deus da noite. Aí Horus era adorado pelo sol, né? Adorado pelo sol. Os gregos têm o deus da noite como o Hades. Então Deus atacou justamente na última praga, que seria a morte também do primogênito, né? Do primogênito. E uma coisa interessante, uma coisa muito interessante, essa morte dos primogênitos estava simbolizando também a morte do próprio Cristo. Do próprio Cristo. O unigênito de Deus. Ok, então, olha só. Deus atacou os deuses que Faraó estava
ali adorando, que adorava. E não quis reconhecer a soberania de Deus. Mas pela última praga, para que a nação não perecesse por completo, Faraó permitiu que o povo saísse ali do Egito. Aí a gente já sabe, né, que foi aquela trajetória, depois Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir, colocou a sua armadura, arregimentou todo o seu exército e foi a captura dos hebreus que já estavam perto do Mar Vermelho. E aí a gente vê ali a grande libertação, né, do povo de Israel, quando Deus então abre o Mar Vermelho e ali Israel passa ileso, e aí os soldados Faraó, o exército de Faraó, e Salmos fala que também Faraó morreu nesse dia, entrando com seus cavalarianos dentro do mar, na perseguição do povo. Morreu todos ali. Ok, então esse contexto do Egito é só para dizer que sempre os governantes que dominam o mundo, sempre a exemplo de Faraó, dominando ou escravizando o povo. Então o primeiro povo a ser escravizado aí foi os hebreus. Os hebreus, que era o povo de Deus. Aí quando a gente chega no império da Síria, então a gente vai perceber que Babilônia, a Torre de Babel, ela foi, quem cresceu foi o Egito, mas depois do Egito veio o quê? A Síria. Então a Síria passou a ser o maior governo mundial daquela época. E depois que o povo de Deus já estava estabelecido na terra, e Deus sempre mandando seus profetas, porque o povo era rebelde, os israelitas rebeldes demais, o profeta falando, olha, volte para o Senhor, volte para o Senhor. E Israel sempre com o coração duro. O que aconteceu? Quando Salomão morre e deixa o seu filho como o sucessor do trono, ele faz uma divisão das tribos. A tribo de Benjamim e a tribo de Judá ficou em Jerusalém, mas as outras 10 tribos foram embora, as 10 tribos do norte. Foi embora. Se rebelaram contra o rei, o filho de Salomão. E o que aconteceu lá nas 10 tribos? Eles, com o coração duro, não querendo dar o braço a torcer e adorar lá em Jerusalém, eles fizeram um altar lá em Samaria. E lá eles começaram a adorar lá e começaram a sair dos caminhos de Deus, começaram a cometer rebeldia. O que aconteceu? A Síria foi lá nas 10 tribos lá, não conseguiu vir aqui em Jerusalém e destruir Jerusalém porque eles estavam fortemente armados e ainda estavam nos caminhos do Senhor. Mas lá nas 10 tribos, que já estavam totalmente descambados ali, o que aconteceu? Levou muitas pessoas cativas, inclusive a história conta da menina cativa, né? Que falou para o seu senhor, olha, lá na minha terra tem um profeta que vai te curar da lepra e coisa e tal. Foi dessa época. Foi dessa época. Também eu não duvido que por essa época a Esther, a rainha Esther, foi mais ou menos nesses meados ou depois, mais adiante lá, eu não tenho precisamente a data, mas também a Esther faz parte dessa história aí dos cativos das 10 tribos lá de cima. Ok? Então aí nós vimos agora o Egito, né? Nós temos agora a Síria. E por incrível que pareça, quem é que vai preso? O povo de Deus. O povo de Deus. Então, no próximo vídeo eu vou falar dos outros